que o nosso entendimento bloqueie aquilo que o Teu Espírito Santo quer falar conosco. Tire de nós, Senhor, toda presunção humana e coloque em nós uma fé inabalável, um coração ensinável. Que nesta noite haja cura, libertação, salvação, Amém. Senhor. Amém, Senhor. Nós te entregamos, o Teu servo, na concha da Tua mão direita, em Amém. nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja com você. Amém? Amém. Gente, eu vi aqui hoje, e vi agora à noite também, o pastor falou que tem o hábito de colocar a relação das pessoas que estão enfermas, para que a igreja ore por eles, não é? Eu lembro que eu nunca fiz, quando pastoreei uma igreja, colocar assim, mas todas as vezes que eu assumi o púlpito no domingo para pregar, eu falava: irmãos, vamos orar por pessoa tal que está doente, enferma, com isso, com aquilo. Se você pode, visita ela. Se não, liga para ela, mas faça isso. Foi um hábito, isso era como se fosse uma regra inquebrável, não poderia faltar. Todo domingo eu fazia isso. Um dia termina um culto, chega um casal da igreja e diz para mim assim: pastor, nós estamos aqui para comunicar a nossa saída da igreja. Sim, meu irmão, mas qual o motivo? Não, minha esposa teve doente aí uma semana, 8 dias, anunciou o senhor, ninguém ligou, ninguém foi lá, a gente ficou só. Eu disse: meu irmão, eu sei, deve ter sido muito difícil para vocês mesmo, porque numa hora dessa a gente se sente tão frágil, necessita tanto de uma palavra, de um carinho, de uma oração. Eu consigo entender isso, mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já viram nos cultos eu anunciar as pessoas enfermas? A gente levanta um clamor na hora e eu peço para você ligar para orar com a pessoa, para você visitar. Vocês já ouviram fazer isso? Sim, todo domingo. Falei: então tá bom, eu quero fazer uma pergunta agora. Quantas vezes que vocês me ouviram falar, avisar, pedir oração, que vocês ligaram ou foram visitar essas pessoas? Aí ele olhou para ela e disse: nunca. Aí vocês viram agora a falta que faz as pessoas ligarem para a gente e visitar a gente? Por que vocês estão chateados? Porque ninguém fez isso com vocês. Mas na verdade vocês ouvem todo domingo e vocês acabam de admitir que nunca fizeram isso também. Então é fácil vocês se justificarem por não darem ouvido. Então eu quero dizer isso para você. A realidade da cidade grande, como que vocês moram, onde eu moro, é outra, do interior, que você sai a pé e visita. Não, aqui muitos trabalham em lugares distantes, mas hoje Deus nos deu uma bênção, que é ter os telefones com WhatsApp grátis, e você pode ligar, você pode dizer: meu irmão, eu estou ligando porque eu fiquei sabendo que você estava doente, eu não sabia como é que você está, eu quero orar por você. E no mais, você está precisando de alguma coisa que eu possa te ajudar? Irmãos, eu sempre digo, você dar um copo com água para quem não tem sede, não faz sucesso. Mas você dá uma colherinha de café, que é a menor das colheres, com água, para quem está morrendo de sede, significa vida para ele. Então, às vezes, a gente não dá importância a esse tipo de aviso, a gente não liga, a gente não ora, a gente não elogia, a gente não fala da importância que essa pessoa tem na igreja ou para nós. Então eu quero dizer isso para você. Fica esta lição aí. O casal queria ir embora porque não receberam visitas, mas quando eu perguntei, ele disse: nós nunca também visitamos, né? Então aprenda, vamos utilizar os recursos que temos para poder ser bênção na vida das pessoas, né? Quando você vê aquela relação de enfermo, pega uma caneta, um papel e já escreve logo quem é ali, e amanhã você já liga e então procura abençoar. Amém? Pai, nós te damos graças porque nos reunimos aqui nesta noite no teu nome, e queremos que o Senhor Espírito Santo tenha plena, total liberdade no nosso meio. Queremos te conhecer melhor, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Quem esteve pela manhã viu que eu não lia meus apontamentos, eu li ali porque a minha versão é a NVI.
Aí muitos perguntam assim, mas por que você gosta de ser diferente e vai usar a NVI, quando que a maioria das igrejas usa a revista e atualizada? Eu vou explicar para você, muito simples. Eu prefiro usar a NVI porque principalmente os pesos e medidas são convertidos à realidade brasileira. Você quer ver um exemplo? 1 Crônicas 29, versículo 4 e 5 diz assim, antes um pouquinho, para você entender o que aconteceu, versículo 3, e ainda, porque amo a casa do meu Deus, ouro e prata particulares, que eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Isso aqui foi Davi falando. Olha aqui agora, 3.000 talentos de ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes. Agora eu te pergunto, o que é 3.000 talentos? Mas tem gente que ama tanto não saber que ele prefere continuar com a revista e corrigida, não é nem atualizada, que também é igual. Eu já prefiro essa outra, por quê? Porque quando eu vou ler aqui, eu já leio assim, preste atenção, se puder deixar mesmo na versão anterior, aquela versão que nós estamos agora, que é revista, essa não, essa aqui já é essa já é a NVI. Olha o que diz ali, a outra diz 3.500 talentos, alguém sabe o que é isso aí? Não, né? Mas a NVI diz assim, ó, ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes. Qual que é mais fácil de entender? Isso aqui, não é verdade? Então eu uso a NVI porque ela me traz essas facilidades, mas não que eu queira dizer que as outras não. Tem pessoas que não têm dificuldade com essas conversões aí. Eu é porque acho melhor já encontrar mastigado, para mim só engolir, né? Mas tá bom, vamos lá. Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, o capítulo 3, e o versículo é o 11. Mateus 3, 11. Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de lavar suas sandálias, e ele os batizará com o Espírito Santo e fogo. Amém? Vou ler de novo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quem é o Espírito Santo que vive em nós? Um dia, terminando uma palestra, uma pregação numa igreja em Brasília, na verdade em Valparaíso, que é na fronteira, quando termina aquela pregação, era sobre cura de almas. Chega o líder do louvor, já um homem assim, uns 46 anos, e diz para mim assim, pela primeira vez na vida, hoje, eu orei chamando Deus de Pai. Eu disse, não entendi por quê. Ele diz, eu nunca tive coragem, minha boca nunca conseguiu pronunciar essa expressão, Pai, para Deus. Sabe por quê? Pelo pai que eu tive, que era um homem tão impiedoso, tão cruel, tão duro, tão violento, que eu associei esse nome de pai com Deus. Então eu nunca chamei ele de pai. Sempre eu ia orar, eu falava, Senhor, oh Deus, me ouve, Senhor, me faz, Senhor, eu agradeço. Mas hoje, pela primeira vez, eu consegui orar chamando a Deus de pai. Então eu senti que hoje houve uma cura na minha alma. Essa foi a expressão que esse homem usou. Mas por que eu conto isso para você? Apesar de todos saberem que o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade, mas muitos até hoje não o conhecem. Muitos até hoje não sabem a obra, o trabalho, a função dele em nós. Muitos não sabem. Por isso que eu coloquei isso aqui, quem é o Espírito Santo que vive em nós? Porque muitos não sabem ainda,
Muitos têm medo do Espírito Santo. Nós conhecemos uma missionária, que ela falava que ela tinha medo da manifestação do Espírito Santo. Ela não queria. Por quê? Porque ela não conhecia. Então, veja que aqui, quando falando sobre João pronuncia esse versículo aqui, que ele diz: eu batizo com arrependimento, mas depois de mim vem alguém que é mais poderoso, tanto que não sou digno de levar as suas sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Veja, qual é a função do Espírito Santo de Deus em nós? Vou começar num ponto, quando Jesus diz aos discípulos: olha, eu vou para que o Espírito Santo venha, eu vou para que o Consolador venha, precisa que eu vá para que o Consolador volte, e o Consolador venha trazer sobre vocês a bênção do entendimento e fazer de vocês morada. Vocês já conversaram com alguém que não teve experiência com Jesus, e ele começa a te fazer perguntas e observações para você descabida? O apóstolo Paulo explicou isso. Ele diz: o homem natural não entende das coisas espirituais, porque as coisas do Espírito se discernem pelo Espírito. Então não adianta você querer discutir com alguém que não recebeu a Jesus como Salvador sobre, por exemplo, perdão, sobre cura, sobre dízimo, e assim uma porção de coisas. Não adianta, porque esses são entendimentos, são esclarecimentos que só o Espírito Santo pode dar a nós. Quando nós recebemos a Jesus, eu acho tremendo quando eu vejo pessoas mais idosas, quando aceitam a Jesus, e daí uns dias, daí um tempo ele começa a falar. Eu fico pensando como que eu era cego e eu não via isso. Nós tivemos um homem na nossa igreja, hoje eu não sei nem dizer que idade que ele tinha, talvez uns 70 anos, mas era a frase que ele mais falava. Ele diz: olha, eu fico impressionado como que eu era cego, eu não conseguia ver. Não, porque o Espírito Santo deu a ele esse entendimento. Então, veja bem que essa dificuldade que a igreja hoje muitas vezes tem de saber quem é o Espírito Santo, a gente tem uma ilustração bíblica sobre isso, que está lá no livro de Atos, no capítulo 19 e do versículo de 1 a 7. Olha que isso não é uma coisa só dos nossos dias, já é algo que remonta de muito tempo, só que hoje nós não temos por que não conhecê-lo. Por quê? Porque temos a palavra, temos a liberdade de manuseá-la e entender e questionar nossos pastores e tudo isso. Veja lá, Atos 19, de 1 a 7. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso, e ali encontrou alguns quem? E lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Quem que Paulo tinha encontrado? Ele diz: nós nem ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. Ele disse: o batismo de João. Responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome de Jesus. Quando Paulo impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Veja, irmãos, eram discípulos que estavam a serviço do Senhor, mas eles não conheciam o Espírito Santo. Hoje, nós não temos por que desconhecer a pessoa do Espírito Santo. Nós tivemos um homem também na nossa igreja, que ele tinha medo do Espírito Santo, porque ele foi macumbeiro muito tempo, e via aquelas pessoas incorporadas, que o Espírito jogava pelo chão, e mudava a voz, e aprontava. Ele fez
uma comparação, uma associação com o Espírito Santo. Ele dizia: eu não quero ter experiência. Não, meu irmão, esse não é o Espírito de Deus que você conheceu. Então, Paulo, ainda na carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 12 e o 14, ele diz assim: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Versículo 14: quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então eu sei que para algumas pessoas, aqui não creio que isso aconteça não, mas quando ouviu a Thelma dar esse testemunho e dizer da revelação que Deus deu para ela aqui pela manhã, fica pensando: mas como é que foi isso? Ele falou no seu ouvido? Onde é que você viu isso? Como é que você entende isso? Não é? Então, pela manhã, o tema que eu meditei com vocês hoje é como produzir fruto, não foi? E eu quero perguntar para os que estiveram aqui de manhã: qual o segredo para produzir fruto? Qual? Permanecer em Cristo. Está lá em João capítulo 15, o versículo de 1 a 10 e o versículo 16. Você vai se surpreender, eu comentei isso pela manhã, quem não esteve aqui, que esse de 1 a 10, Jesus usa 10 vezes a palavra permanecer. Por isso eu permaneço no Pai, permaneçam em mim, ninguém poderá fazer nada se não permanecer em mim. Então, o segredo para a vida espiritual vitoriosa é o permanecer no Senhor, porque na permanência nós o conhecemos, na permanência a nossa fé é aumentada, na permanência nós passamos a ter discernimento espiritual. Então, eu quero que você guarde uma coisa: quando o apóstolo Paulo fala, olha, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Eu vou fazer uma liçãozinha, abrir um parênteses, fazer uma liçãozinha que a gente faz com criança, tá? Eu sei que aqui não há criança, mas pode ser que alguém tenha essa dúvida. Quando olhar para a Bíblia e saber que está falando do Espírito Santo, do Espírito de Deus, ou do espírito mundano, do demônio, como? As sociedades bíblicas, com certeza copiaram do original, todas as vezes que fala de espírito do homem, ou espírito maligno, sempre está em letra minúscula. Ah, eu vejo, mas eu nunca entendo. Então agora você vai entender. Quando você viu escrito em letra minúscula, ou está falando do espírito humano, ou do espírito do diabo, espírito maligno. Mas quando fala do Espírito Santo, sempre está em letra maiúscula. Olha o exemplo desse versículo 12: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. Está com maiúsculo ou minúsculo? Ah, não está ali, está em minúsculo. Mas o Espírito procedente de Deus está em maiúsculo, né? Então isso é para facilitar quando você for entender. E o apóstolo Paulo continuando a ensinar, você sabe que a igreja que mais deu trabalho para o apóstolo Paulo, no seu ministério na sua época, foi a igreja de Corinto. A igreja de Corinto foi uma igreja daquela, né? O apóstolo Paulo é a igreja onde ele gasta mais tempo ensinando, doutrinando, porque lá existia de tudo dentro daquela igreja. Mas também foi a igreja mais rica em ensinamentos acerca dos dons espirituais. Ele usa o capítulo 11, 12, 13 e 14. 12, 13 e 14 falando sobre dons. Em nenhuma outra igreja ele não faz isso. Na carta aos Romanos, no capítulo 12, ele, a partir do versículo 6, ele usa uns 3 ou 4 versículos falando sobre isso. Mas nesta igreja ele procura usar, e no primeiro capítulo ele diz: olha, quem eram, muitos de vocês no passado, quem eram? Quem aqui já pensou o que seria de você se não tivesse Jesus? Hoje, quem seria você? Alguém já pensou sobre isso? Eu penso direto, meu irmão. Se eu não tivesse aceitado a Jesus, essa mulher não estaria feliz hoje de ter um marido igual eu. Eu não entendi esse sorriso não, dá a impressão que eu não sou essas coisas também não, mas não é isso não. Então, com certeza,
Eu tenho certeza, eu nunca lidei com droga, eu não conheço nada de droga, a não sei o que eu ouço falar ou o que eu li, mas eu tenho certeza que eu teria morrido, eu tenho certeza que eu não teria filhos, eu não teria casado. Então, a conversão a Jesus é muito mais do que eu mudar de uma igreja, eu deixar de ir para a rua A e ir para a rua D, não é isso, não é isso. Então, quando o apóstolo Paulo, falando aos coríntios, ele diz, vocês não sabem que são santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Veja bem que ele não está perguntando, aqui não é uma condicional, mas aqui ele está afirmando, você é o Espírito de Deus, porque ele está em você. Ele diz, se alguém destruir a santidade de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então veja bem, hoje você tem, como é que os dons espirituais se manifestam? Através do Espírito Santo. Quando alguém é utilizado pelo Senhor, seja em qualquer um dos dons espirituais, é porque o Espírito Santo está movendo através daquela pessoa. Outra mais, é uma coisa que muitas vezes como igreja nós precisamos aprender, porque a Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta. O que significa isso? Você pode estar aqui no meio do culto e Deus te dá uma palavra, uma revelação aí. Significa agora que você vai levantar no meio do culto e dizer, ô pregador, para aí, eu tive uma revelação aqui agora, eu vou fazer isso. Paulo traz essa palavra exatamente para dizer o seguinte, a revelação está com você, o discernimento está com você, mas não é que você tem que levantar agora e atrapalhar uma reunião, você pode falar isso depois, ao final, compartilha com o pastor e vai e fala, porque o Espírito Santo não é para trazer balbúrdia, confusão, não é isso, muito pelo contrário. Então, mas nós podemos resistir o Espírito Santo? Sim, a palavra mostra que nós podemos fazer isso. A palavra diz que o Espírito Santo ele pode ser insultado. As testemunhas de Jeová, elas dizem que o Espírito Santo é uma energia, não é uma pessoa da Trindade, ela é uma energia. Olha que absurdo, eu pergunto para você, o que move essas lâmpadas é uma energia, essa energia que ela fala, ela nega, ela aceita? Não. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade que trabalha em harmonia constante com o Pai e Filho. Então é isso que nós precisamos entender. Quem distribui os dons espirituais é Ele. Veja se Ele é uma energia, onde diz lá em Efésios 4:30, onde diz assim, não entristeçais o Espírito de Deus. Energia se entristece? Então, o Espírito Santo, Jesus diz, Ele nos ensina. O Espírito Santo, Ele fala, o Espírito Santo, Ele nos encoraja, o Espírito Santo nos alegra, o Espírito Santo ama, o Espírito Santo deseja, o Espírito Santo, Ele pensa. Então, veja que nós precisamos entender que esse mover do Espírito sobre a nossa vida, deve ser algo que nós devemos desejar. Se você nunca foi batizado com o Espírito Santo, eu quero incentivar você. Eu e Thelma nos convertemos numa igreja muito tradicional, e lá fomos membros muitos anos, mas eu sempre encabulava, nós nos convertemos, fomos dos Gideões Internacionais 12 anos, e fomos da Adonep 6 anos, nós fazemos parte da Adonep 6 anos, e nós ficávamos aqui assim encabulados, porque nós tínhamos irmãos de várias denominações que pertenceram aos Gideões, à Adonep, e você via como Deus se movia através desses homens em sinais e maravilhas. E às vezes a gente perguntava aos nossos líderes, olha, não, isso não existe mais, isso aí não, esse negócio de dom, não existe, isso foi para a época apostólica, mas os nossos olhos não podiam enganar, o nosso discernimento espiritual não estava errado, e nós então começamos, Senhor, a orar assim, Senhor, se a tua palavra diz, e nós cremos, e nós queremos ser batizados pelo Espírito Santo, nós queremos, então nós começamos uma oração pessoal, e em conjunto, eu e a Thelma orávamos sobre isso, Senhor, a tua palavra diz
E nós cremos, porque lá não tem data de vencimento, lá não diz que é para a época apostólica, lá não diz que seria até o ano 1000. Então nós cremos que está em vigor, que está valendo, então nós queremos receber. E lá em casa a gente tinha, nesse tempo, 6 filhos, porque era 4 filhos natural e criávamos 2 que eram irmãs minhas, uma com 8, uma com 5. Então lá em casa parecia uma creche, tanto menino. Tanto que a Thelma quis usar aquele colarzinho que tem aqueles menininhos assim, foi desaconselhado, não, ela ia ter problema de coluna, com tanto menino de pendurado no pescoço. Então não usava. Aí o que ela fez um dia? A gente atravessando uma situação, ela vai para o banheiro da nossa suíte, porque para orar tinha que ser assim, os meninos eram correndo o dia inteiro, aquilo parece que não acabava a bateria deles nunca. Ela entrou, foi para o banheiro, trancou a porta do quarto, do banheiro, se ajoelhou lá dentro do banheiro, começou a orar e pediu o Espírito Santo, que nós precisávamos de uma direção para aquele momento. E naquele momento, ela foi batizada com o Espírito Santo. Eu vou fazer só uma comparação. Da nossa vida cristã até esse dia, eu era o Schumacher e ela era o Barrichello. Quando dava conta de terminar a corrida, era em último lugar. Então era assim, na igreja, ia comigo, estava lá, mas era como uma missa de corpo presente, sem entusiasmo, sem vida. Mas a partir desse momento, que essa mulher foi batizada com o Espírito Santo, a ordem inverteu. Ela passou para o Schumacher e eu fui para o Barrichello. Eu dizia, gente, eu tenho que receber. Eu ficava doido, eu ia para ali, ia para cá, eu falei assim, eu já sei, é lá no banheiro, eu vou para lá. Eu ia lá, trancava a porta, fechava, dizia, Espírito Santo, pode batizar agora, estou aqui, pode batizar, nada, saí para o lugar, nada. Aí um dia eu fui levar uma família numa outra cidade, a 180 quilômetros, orando, com a família indo. Quando eu voltei, eu parei o carro no acostamento e disse, Espírito Santo, se o senhor quiser batizar agora, pode batizar, porque eu não vou bater o carro, não vou capotar, como se o Espírito Santo fosse um tonto irresponsável, né? Fiquei caladinho, quietinho, pode batizar, Espírito Santo, eu estou esperando aqui agora. Não aconteceu nada. Eu dizia, não, senhor, se a minha mulher não tivesse sido batizada, eu ia dizer que não existe mesmo não, que o líder está certo, mas agora não, ela já foi, eu estou vendo que o negócio lá pegou fogo, então eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Irmãos, eu não sei quanto tempo, não vou nem contar todas as bobagens que eu fiz para ser batizado, mas eu pertencia à Donep, do qual o nosso irmão ali, a família dele, tem a raiz lá, não é? E nós tínhamos reuniões semanais, quinzenais e tal, e lá sempre existia, vamos orar pelo batismo no Espírito Santo. Quem já foi batizado, fica em pé, ficava uma turma lá. Quem não foi, vem aqui na frente. Irmãos, você não sabe o que é sofrimento, não. Eu ia lá para frente, os irmãos punham a mão na minha cabeça, que faltava me enterrar no chão. Ora, fala em língua, fala. Eu falei, meu Deus, será que ser batizado com o Espírito Santo é isso tudo? Irmãos, quando terminava aquele momento, você sabe como é que eu me sentia? Como uma bucha de laranja que não tinha nem um suco mais, estava só a bucha, e voltava para o banco frustrado. Via que uns foram batizados, eu falei, não dou conta disso não, hein? Não. Quando era da outra vez, do mesmo jeito, fala meu irmão, fala, pode falar, fala aí, fala. Eu dizia, falar o quê, gente? O que eu tenho para falar? Eu não tenho nada para falar. E uns mais ousados falavam assim, fala essas palavras assim. Eu dizia, não, eu não creio que o Espírito Santo precisa dessa ajuda minha. E assim foi. Eu cheguei à conclusão seguinte, eu não vou mais para ser ministrado no batismo do Espírito Santo, eu não aguento mais. Eu já estou deprimido com esse negócio. Já estou sentindo que o Espírito Santo não me ama e não vai me batizar nunca. Porque tanta imposição de mão que eu tomei aqui até agora, meu irmão, eles faltavam me jogar no chão e sapatear em cima de mim. Tanto que eu saía cansado lá da frente. Eu não estou falando, dá a impressão que é uma coisa engraçada, mas eu saía mal dessas reuniões. Quando foi um dia, fomos para o encontro regional da Donep Imperatriz no Maranhão. Um auditório, umas 2 vezes esse aqui, um pouco mais. Sentamos lá atrás, assim no meio para trás um pouco. O pregador começou a falar. Quando ele começou a falar, que ele entrou no Espírito Santo, eu falei, já vai começar. De novo hoje, só que eu não vou na frente não. Assim, comigo, eu não falei para ninguém, né? Estava eu, a Thelma e uma amiga nossa. Eu sentado, eu comecei a falar comigo mesmo, eu não vou. Não adianta que eu não vou na frente hoje, nem não aguento isso mais não. Já estou deprimido com esse negócio aqui. Como é que eu vou ser batizado com uma depressão dessa que eu estou? Só de ouvir o nome eu já fico arrepiado. E estou lá.
Aí ele disse: quem foi batizado fica em pé. Muita gente ficou. Agora quem não foi fica em pé. Eu fiquei. Ele orou e falou assim: agora aqueles que não foram e querem ser batizados, vem à frente. Eu sentei. Eu fiquei sentado e falava assim para mim assim: eu não vou. Vem, irmãos, vem, nós vamos orar. Eu dentro de mim falava: eu não vou. Não adianta insistir, eu não vou. E de repente eu fiz assim: eu não vou. Não adianta que eu não vou. Quando eu cheguei lá, eu era o último. Aquele tanto de gente na frente e eu lá atrás. E falando comigo mesmo, literalmente: eu não vou, mas já estava lá. Aí eu levantei as mãos e disse assim: Senhor, eu tinha dito para o Senhor que eu não viria. Eu sei que o Senhor age como o Senhor quer. Senhor, o Senhor sabe o desejo que eu tenho de receber. O Senhor sabe que eu quero. Com as mãos levantadas. O Senhor sabe que eu quero. Senhor, se o Senhor quer, o Senhor pode fazer isso comigo hoje. E de repente, irmãos, eu entrei numa rádio de Israel com a sintonia lá, que eu virei falar em línguas, e quem disse que eu parava? Meu Deus do céu, que a cabeça conseguia pensar nas coisas, tudo, mas a boca não parava. Eu disse: Senhor amado, e agora? Como é que eu volto para o lugar? Doido para parar, para me voltar para o lugar, de tanta vergonha que eu já estava nesse momento. Não parava, e o povo não chegou em mim não, está orando só com os lá da frente lá, ó. Eu estava o último ali atrás. Quando eu consegui calar, parar a boca, quietar, eu fiz igual criança quando faz coisa errada, escondido dos pais. Voltei sem gracinha para trás, sem falar nada, sentei. Quando eu sentei, disparou tudo de novo. Falei: meu Deus do céu, eu quero ir embora para casa, eu não quero ficar aqui não. Nossa, eu não estou entendendo nada. E assim foi aquele dia em que eu tive um encontro com o Espírito Santo através do batismo. E de lá, meus irmãos, eu vi que a minha vida tomou um upgrade daqueles assim para entrar para a história. Sabe, eu comecei a sentir direção do Espírito, e eu pude ver que é real. Então eu quero incentivar você. Sabe, o Espírito Santo não tem filho predileto, ele não é para alguns, é para todos nós. Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, se você não foi, não tenha vergonha, sabe, não crie receita, porque isso aconteceu comigo, vai ser com você igual. Não, eu já vi tantos modos, tantas formas, tantos lugares. Então eu quero dizer para você, porque essa promessa da palavra do Senhor, de que Ele viria e nos batizaria com o Espírito Santo, é para aqueles que creem, é para aqueles que querem, é para aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo, é para aqueles que querem ser usados com ousadia, com intrepidez, com coragem. Sabe, muitas vezes nós não temos isso, mas quando nós buscamos, queremos servir a Deus, como hoje nós aprendemos para amanhã, que o segredo é permanecer no Senhor, nós vamos ver que a nossa vida vai tomar um outro rumo, um outro impacto. Eu lembro, eu já contei na igreja, a primeira vez que eu vim também eu contei isso, mas como naquele dia só estava o pastor Isaías, eu lembro que ele estava assim meio cansado, e eu não lembro do que eu contei não, vou contar de novo. Você sabe que quando eu conheci esse homem, eu era adolescente, né? Aí, ó, é isso que eu não entendo, essas risadas, né? Dá a impressão que não, mas era. Então, uma vez, logo depois desse evento do batismo com o Espírito Santo, nós estávamos saindo de Goiânia para o Rio. Eu era vice-presidente da Federação do Comércio do Estado do Tocantins, e nós vimos para um evento aqui no Rio, dormimos em Goiânia. Quando nós entramos no avião, fomos uns dos primeiros a entrar, que sentamos, estávamos assim uma distância da porta do avião, mais ou menos como daqui naquela porta de entrada lá, entra um casal, estava entrando muita gente, mas um casal em particular. A Thelma olha para aquele casal e diz assim: Lincoln, eu conheço aquele casal, quem que é? Cadê o negócio de perguntar para mim quem que é? Eu falei: Thelma, eu não sei quem que é não, hein? Você sabe que a gente anda para todo lado, a gente conhece tanta gente, eu não sei quem que é não, mas eu sei. Eu falei: pois eu não sei não. Aí eles vieram andando e sentaram na nossa frente, na poltrona da frente. A Thelma estava na janela, a mulher dele também ficou na janela, ele ficou no rumo meu, e ele sentou e voltou a cadeira, o encosto. A Thelma daqui, olhando para ele,
vendo o rosto dele de lado, e ele conversando com a mulher, diz: Linco do céu, lembrei o que é. Falei: o que foi? Não, lembrei, quem que são eles? É mesmo? E quem que é? Esta noite Deus me deu um sonho com eles e mandou eu dar uma palavra para eles. Irmão, eu vou repetir 100% igual o que aconteceu. Thelma, você está seguro disso aí? Você tem certeza disso? Aí eu fiz assim para ela, assim, uma palavra de ânimo, né, desses maridos encorajador. Você tem certeza? Então fala para eles. Não, ela estava lá, não estou inventando não, foi assim que aconteceu. Eu falei: tem certeza? Então fala. Eu olhei para o outro lado, falei: não quero nem ver o tamanho do fora que vai dar aqui agora. Você imaginou que crente incrédulo é isso, né? Aí ela chegou e disse: deixa eu perguntar para vocês, vocês são cristãos? Somos. Deixa eu dizer para vocês, esta noite Deus me deu um sonho e me deu uma palavra para dar para vocês. Quando ela falou isso, até essa hora a pataca do meu joelho estava tremendo toda. Eu falei: se for para levantar agora e sair correndo, eu não dou conta. Eu estava com as pernas bambas. Eu falei: eu nunca vi uma coisa tão doida dessa na minha vida. E ela entregou a palavra para eles. Eles eram pastores da Assembleia de Deus em Curitiba. Tinham ido fazer um trabalho em Goiânia e estavam voltando. O que eles estavam conversando? Que eles iam voltar, iam renunciar ao ministério, deixar o pastorado. E a palavra que Deus tinha dado para Thelma era exatamente sobre isso, que eles não deveriam ter aquela atitude, porque Deus ia fazer assim, assim, assim. Irmãos, andar pelo Espírito muitas vezes nos deixa em sufoco. Muitas vezes você fica pensando que você está doido, mas não é porque é maluquice, não, é porque são coisas que fogem da nossa realidade. O versículo que eu citei pela manhã, que eu sou apaixonado nesse versículo, é João 3,8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Ele diz: assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você vai entender? Não, você não vai entender. Um dia eu fui pregar numa cela, numa cidade, a cidade de Confins. A gente pensa que Confins é só o nome do aeroporto, mas esse nome é porque do lado de baixo da pista do aeroporto, tem uma cidadezinha desse tamanhozinho, daquela que se gritar até os cachorros dão peitado no outro, tão pequeno que é a cidade. Fomos lá, acabei de pregar, um irmão veio lá e me dá uma oferta, e o Senhor diz para mim: não, metade dessa oferta você vai dar para aquele engenheiro lá. Gente, essa metade de oferta para aquele engenheiro era como dar R$1 para uma pessoa hoje, porque o cara era bem de vida. Eu entendi por que disso, eu não, mas eu quis obedecer. Eu não sei por quê. Deus quis mostrar alguma coisa para aquele homem que não era para mim saber, e eu obedeci. Então, andar pelo Espírito Santo é ser convidado por Ele a entrar numa atmosfera de vida diferenciada, e a igreja é o único que tem essa graça, esse poder de ser usado com intrepidez e com coragem, e nós precisamos desejar isso. Eu já fui fazer uma compra uma vez no carro, não, já aconteceu muitas vezes, mas eu lembrei de uma. Acabamos de falar no encontro de casais, fomos fazer uma compra um sábado à noite num Carrefour. Quando eu entro no caixa, olhei para a menina, o Espírito Santo disse assim: é isso aqui. Aí eu cheguei para ela e falei: olha, eu quero dizer um negócio para você aqui. Quando eu falei tudo, ela falou: moço, o senhor me conhece de onde? A palavra que eu mais ouço é essa daí: você me conhece de onde? Eu falei: não te conheço não. Mas quem falou da minha vida para o senhor? O Espírito Santo. Coloca essa plaquinha aí que o caixa está fechado. Eu falei: não vou fazer isso. Posso te dar o meu telefone, você me liga depois e eu falo com você, mas aqui não, é o seu local de trabalho. Eu só quis te passar essa direção que Deus está dando para a sua vida. Irmãos, esse versículo, ele diz que como o vento não tem direção, a gente não sabe para onde que ele vai. A Bíblia está dizendo que o cristão cheio do Espírito, ele vai andar por caminhos e lugares que nós não entendemos. Nós não sabemos. Eu vou repetir um testemunho que também contei dessa primeira vez, a minha memória é de elefante. Eu recebi um convite para ir pregar em Macapá. Macapá é a capital do Amapá. Eu morava
no estado do Tocantins. O pastor me convida e diz assim: Lincoln, nós não temos como pagar uma passagem de avião para você, porque na sua cidade não tem aeroporto, e aqui tem mais próximo, o voo é muito caro. Você se importaria de vir de ônibus? Eu disse: não, eu vou de ônibus. Ele falou: então você vem até Belém, porque de Belém para cá não tem jeito, você tem que atravessar o Rio Amazonas, é muito largo tudo, aí você vem de avião. Beleza. A Thelma me levou na rodoviária. Quando eu cheguei na rodoviária, um ônibus de 52 lugares, devia ter umas 15 pessoas. Entrei, a Thelma disse assim: Lincoln, quando ela viu o ônibus vazio, Lincoln, ora, para ninguém sentar do seu lado, porque aí você pode, ó, a noite inteira ficar igual o gato de hotel, ficar rapachado ali. Falei: tá bom, deixa comigo. Se eu orei, eu não lembro, mas ela orou, tem certeza. Irmãos, viajei a noite inteirinha sozinho nesse banco, o dia inteirinho sozinho, descia, saía gente, entrava, mas era 2, 3 pessoas. 6 horas da tarde, eu entrei, era 9 horas da noite, 6 horas da tarde do outro dia, numa cidade chamada Paragominas, no trevo dessa cidade, o ônibus para lanchar. Eu desci rapidamente, lanchei e disse: eu vou voltar para ler a Bíblia enquanto está claro, porque eu já ouvi falar que ler enquanto o ônibus está mexendo faz mal para as vistas. Eu abri a minha Bíblia, que estava atrás do banco, e comecei a ler. Li, o motorista volta e dá aquela buzinadinha tradicional, pam, pam, chamando o povo para voltar. Eu já estava dentro do ônibus, sentado sozinho, do lado da janela. Eu olhei as pessoas vindo, eram poucas pessoas, mas uma pessoa me chamou a atenção. Era um homem que estava vindo com uma mala dessa 007, uma pasta. Eu olhei e falei assim: não, aquele homem não estava nesse ônibus não, hein? Quando ele veio andando para o lado do ônibus, eu senti uma coisa assim, que é só homem que sente essas coisas. Eu falei: sabe que eu estou sentindo que aquele homem vai querer sentar comigo? Eu estou sentindo isso. E ele veio, o homem fazia 52 lugares, 15 pessoas, 12 pessoas, ele veio. E eu olhando pela janela aqui. Ele chegou na porta, parou para que as pessoas entrassem, os que estavam no ônibus. Quando entrou todo mundo, ele subiu os degraus do ônibus e olhou no corredor para trás. Eu falei: ai meu Deus, ele vai vir, vai sentar aqui. É aquelas visões que a gente não sabe explicar. Eu falei: ele vai sentar aqui, quer ver? Aí ele veio. Quando ele veio andando no corredor, chegou no meu rumo, ele disse assim: o senhor permite eu sentar aqui? Eu fui tão cara de pau, eu não falei nada para ele não, com a cara de fariseu, eu fiz assim. O que eu queria dizer para ele? Tanto lugar vazio, companheiro, você quer sentar aqui? Mas é claro, educado, né? Claro, não, pode sentar, vai ser um prazer, senta aí. O cara sentou. Quando o cara acaba de sentar, ele vê a Bíblia atrás do banco e pergunta para mim assim: o senhor é evangélico? Eu disse: sou. De que igreja o senhor é? Eu sou batista. Você é da Batista Nacional ou da Batista Brasileira? Eu falei: esse cara não é qualquer um, porque nem todos os batistas sabem disso, principalmente hoje. Antigamente a gente ainda sabia, a brasileira é a tradicional e a nacional é a renovada. Eu falei para ele de onde que eu era. Aí eu perguntei: o senhor também é evangélico? Ele disse: não, até poucos dias eu fui padre, por 22, acho que foi 22 anos eu fui padre, deixei agora há pouco. Quando esse homem fala isso, o Espírito Santo me entregou o currículo do cara. Eu não demorei, falei: é comigo e agora, se eu demorar eu vou pensar, e se eu pensar eu não vou falar. Eu disse: eu tenho uma palavra para você. Para mim? Olha, meu irmão, não faça o que está no seu coração, não faça, porque o que o Senhor tem para você é algo muito maior, é algo que vai mudar a sua vida. E comecei a falar tudo que o Espírito foi me falando. Ele disse: e quem falou de mim para você? Eu falei: ninguém, foi o Espírito Santo que falou para mim, não foram pessoas, foi o Espírito Santo. O homem começou a chorar. Aí na hora, quem pensa que pastor não tem crise, eu vou te contar uma primeira minha, nesse momento, que eu dei uma palavra com muitas coisas, e ele chorava e dizia: é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Sabe qual era a palavra inicial e mais forte que tinha? Ele estava com a ideia de cometer um suicídio, e eu falei isso para ele, que ele não deveria suicidar, que o Espírito Santo queria fazer algo na vida dele. Naquela hora veio uma coisa comigo: vou falar de Jesus para esse homem.
eu vou falar que esse homem precisa aceitar Jesus. Aí começou a crise pastoral. Falei, gente, o homem foi padre 20 e tantos anos, quantas missas esse homem deve ter pregado? Milhares de missas. Se for só domingo, já dá missa demais da conta. Eu vou falar o óbvio. Falo, não falo, falo, porque eu temia falar e ele me dá uma sapecada. Eu falei, eu vou falar, ele vai dizer a mim, você acha o que eu sou? Eu falo, não falo, falo. De repente eu falei, eu vou falar logo. Se brigar, brigou. Eu falei, você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Ele disse, onde que eu tenho que ir? Aí nessa hora eu falei, não tem base não. Agora senti que, como diz o nordestino, eu caí das carnes. Eu falei, não, você não tem que ir, é aqui. Mas dentro do ônibus? Agora, é agora. Você vai orar, você vai dizer, Jesus, eu quero tê-lo como Salvador único da minha vida. Entendeu? Nós vamos fazer isso agora. Gente, a cara daquele homem virou outra cara de quem tinha entrado. Quando eu vou descer em Belém, ele fala para mim assim, Lincoln, eu queria te pedir um favor. Aqui está o telefone da minha família, que mora no outro estado. Liga para eles e conta tudo o que aconteceu aqui. Conta como eu entrei e como eu estou agora. Por isso que eu digo, o vento sopra onde quer. O meu objetivo naquele ônibus não era nada disso, mas o Senhor escolheu fazer deste modo, desta forma. Então, irmãos, eu falo isso para você, é para te incentivar, é para pedir o Espírito Santo que torne o seu ouvido sensível. E também pedir a Ele que te dê intrepidez, porque se Ele fala e você não resolve entrar na área de risco, você vai desperdiçar a oportunidade que Ele está te dando, entende? Então nós precisamos ter esse entendimento, desejar esse mover do Espírito sobre a nossa vida. Por quê? Porque o batismo com o Espírito Santo é ministrado pelo próprio Cristo, que é uma experiência espiritual, está lá em Atos 10, 44. Então, eu quero incentivar você a procurar. Sabe por quê, irmãos? Jesus disse que o Espírito Santo habitaria conosco. Veja esse versículo, olha que coisa extraordinária. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Ele diz, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês conhecem, pois Ele vive com vocês, e estará com vocês. Irmão, sabe o que eu vejo? Que nós vamos ter tanta surpresa quando chegar no céu, é de saber que nós tínhamos a nossa disponibilidade, graça, misericórdia, generosidade, poder de Deus que nós não utilizamos, Então, irmãos, nós precisamos ser despertados para conhecer o Espírito Santo, para vivermos experiência com Ele. A igreja está completando 14 anos, o melhor presente que eu posso dar para Ele é esse, é dizer, Senhor, a partir de hoje, eu vou me empenhar, eu vou te servir melhor, até que eu descubra meu dom, eu vou fazer tudo que o Senhor colocar na minha frente aí, eu vou orar pelos enfermos, pelos mendigos, pelas prostitutas, pelos sadios, pelos doentes, eu vou fazer, Senhor, eu vou fazer, eu preciso, Senhor, ter essa disponibilidade. Eu sempre oro, Senhor, me dê sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Eu poderia te contar centenas de testemunhos de coisas que para mim não foi fácil naquele momento, porque como eu disse pela manhã, eu sou muito racional, eu às vezes quero entender para fazer, e as coisas do Espírito eu não preciso entender não, eu preciso obedecer. Se Ele mandou eu orar pelo pastor Isaías, eu chego na casa dele, ele está feliz, fazendo churrasco, soltando foguete, qual é o meu pensamento naquela hora? É coisa da minha cabeça, vou orar não, vou embora. Não está escrito no peito dele o que ele está passando, o que a alma dele está vivendo naquele momento, não é? Então, irmãos, não questione o Espírito Santo, para que você faça a obra do Espírito, sabe? Nós estávamos na Alemanha, fomos conhecer um trabalho com refugiados,
quando estava aquela onda de refugiados indo para a Alemanha. E lá um pastor nos recebeu e nos começou a marcar reuniões com pessoas aqui e acolá. E parece que a última pessoa que ele marcou era uma professora de ciências da religião, muito graduada, dentro da Universidade de Hamburgo, na Alemanha. E quando nós saímos da igreja, o pastor muito ético, muito medroso, muito atrapalhado, olha, eu quero pedir uma coisa para vocês não vão falar de igreja lá não, não vão falar de Jesus lá não, tá bom? Vocês só vão ouvir ela falar, tá bom, vamos para lá. Fomos, nós éramos 7, 8 pessoas que estavam lá, uma mulher muito elegante, muito educada, muito atenciosa, nos recebeu assim com carinho, e nós sentamos, e ela começou a falar sobre o que é o trabalho com refugiado, papapá. De repente o Espírito Santo começa a mover aqui. Ai meu Deus, não vai ter jeito não, vou ter que desobedecer aquele pastor, não vai ter jeito não. Quando falou tudo que acabou, eu disse para ela assim, para livrar a barra dos meus amigos, eu falei, se tiver que dormir na calçada, vai ser eu sozinho, não vou pôr essa turma no rolo não. Eu falei, você me permite falar uma coisa para você? Não estou falando em nome do grupo, não estou falando por ninguém, eu estou falando algo que o Espírito Santo falou para mim sobre você. Eu disse, como? Eu quero dizer para você. E falei a respeito da vida dela com o pai dela. Ela já é uma mulher casada, já devia ter os seus, 42 anos. A tradutora é uma alemã casada com um brasileiro que morou aqui no Brasil, um português fluente. Ela traduzindo tudo. Quando eu entreguei a palavra, eu vi que os olhos da mulher marejaram. Eu falei, mas eu quero orar por você. E frisando, isso não tem nada a ver com o grupo, isso aí eu que estou falando. Eu falei, se ela reclamar para o pastor lá, eu vou pagar o pato por isso aí, mas que pague. Quando eu acabei de falar isso, eu olhei para a tradutora, Deus me deu uma palavra para ela. Não era não, ninguém. A mulher era professora de ciência da religião, a graduada lá, a outra era uma coroinha talvez. Aí eu falei para ela assim, eu tenho uma palavra para você, Deus me deu uma palavra para você. Ave Maria. Eu falei, pois é, então vai ser agora. Ave Maria saiu, ela falou bem assim, é um linguajar bem brasileiro, né? Ave Maria. Eu falei, pois é, eu tenho uma palavra para você. Irmãos, o vento sopra onde quer. O vento sopra onde ele quer soprar. E você faz parte desse mover do Espírito Santo. Você não foi chamado para servir no reino de limpar banco de igreja. Tem gente que acha que não tem dom de nada, ele tem que estar aqui só para comer, ele não tem que distribuir. Tem gente que acha que tem o dom de limpar banco de igreja, senta aqui e vai embora para casa. Isso não existe não, meu irmão, isso não existe, sabe? Então aprenda isso. Senhor, eu falei pela manhã, eu vou repetir porque tem pessoas que não estavam aqui de manhã. Você nunca diga, eu não tenho um dom do Espírito Santo, você nunca diga isso, porque quando você fala isso, você está dizendo que o Espírito Santo é mentiroso, porque a palavra diz, ele diz que ele distribui os dons como ele quer, então todos têm dom. Você diga o seguinte, eu não sei qual é o meu dom, mas cuidado para você não fazer bobagem, igual nós tivemos uma menina que trabalhou conosco no ministério, pastor, o meu dom é exortar pastor, aí mesmo, é só eu ver um pastor, eu exorto ele, eu admoesto ele, eu chamo ele na retranca. Ele diz, interessante, meu irmão, nunca vi esse dom na vida, onde é que você arrumou isso? Onde é que você descobriu que Bíblia tem esse negócio desse dom seu aí, que eu nunca vi isso aí? Então é isso que eu falo para você. Meus irmãos, eu já estou terminando, e eu quero te ensinar uma coisa que para mim foi, e é grandemente útil até o dia de hoje. Você pode usar isso no seu trabalho, você pode usar isso onde você se relaciona. Olha o que Jesus disse lá em João, capítulo 14, o versículo 25 e 26. Jesus diz assim, tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, olha só que coisa tremenda isso aqui, olha essa expressão aqui, que palavra é essa? Ensinará
Ele vai ensinar o quê? Algumas coisas? Todas. Todas. No português não existe essa classificação que eu vou dizer aqui agora, mas seria uma palavra infinita. Quando fala de todas, é todas, não é? Se você está sem dificuldade em ser marido, pode pedir ele, ele vai te ensinar. Se você está sem dificuldade em ser esposa, pode pedir ele vai te ensinar. Porque Jesus não escolheu palavra não, ele diz, ele ensinará todas as coisas. Como eu uso essa expressão, todas as coisas na minha vida? Às vezes tem hora que eu estou fazendo umas coisas que não tem nada a ver com igreja, com nada. Eu digo, Espírito Santo, o senhor desculpa eu estar perturbando o juízo do senhor aí, mas eu não estou entendendo isso aqui não. Eu não sei como é que faço esse negócio. Entende, irmãos? Então nós precisamos entender por quê. Porque Ele habita, Ele é o professor que nos faz lembrar. Então, Paulo ainda diz, em Coríntios, ele diz, nós porém não recebemos o Espírito do mundo. Então o Espírito que está em você, o Espírito que vive em você, é o Espírito Santo. Sabe qual o objetivo de você estar aqui essa noite? Não é para me conhecer. Não é. Você está aqui porque o Espírito Santo quer começar um tempo novo na sua vida com Ele. Sabe, às vezes você pode dizer, olha, eu já sou crente há 20, 30, 50 anos, não preciso disso mais não. Precisa, meu irmão. Eu conheci um homem que tinha 83 anos, o neto dele falou para mim, sabe que é a oração do meu avô todos os dias, 83 anos, é orar para ser batizado no Espírito Santo. Essa é a oração dele, 83 anos, ou seja, já estava aposentado da vida, mas com Deus ele estava vivo. Ele disse, eu quero, eu preciso. Então, eu quero dizer uma coisa para você, não ignore o Espírito, não ignore os dons de Deus, né? Por quê? Porque o desejo, a vontade, a paixão, o prazer dele é querer nos usar, mas ele só vai usar se você der oportunidade, ele só vai usar se você abrir para que ele fale com você. Eu quero deixar uma palavra para vocês, meus irmãos, vocês dois aqui, 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7, tá? 2 Crônicas 15, 7, meu irmão, você tem fome de Deus, você tem muita fome de ser usado como a sua mulher, só que vocês têm dons diferentes, a sua mulher é uma conselheira, a sua mulher é uma conselheira, muitas vezes, minha irmã, você encontra pessoas que chegam para você e confessa coisas, que você diz assim, é doido, hein? Eu não conto isso nem para minha melhor amiga, por que está contando para mim? Eu quero dizer para você, não é por causa da cor dos seus cabelos não, ela está fazendo isso porque ela está vendo em você a presença do Espírito Santo, tá? E você, meu irmão, Deus te deu um dom de evangelismo, sabe? E ser evangelista, a gente tem muitas formas de ser, sabe? Não existe, eu por exemplo, eu recebi uma palavra quando eu fui ordenado, de ter um dom evangelístico, mas sabe o que me frustrou? Um pastor que eu tinha tido, até um carioca, meu irmão, esse cara ele falava de Jesus até para quem estava morto, aquele homem vai responder por poucas almas na terra, o guarda mandava ele parar, pedir a carteira, quando ele mostrava tudo, ele falava assim, agora eu quero falar para você, e aceitar Jesus para ele não era só falar, eu aceito, não, podia estar em qualquer lugar, se aceita Jesus, aceito, então levanta a sua mão, para ele levantar a mão era mais importante do que confessar, era assim, e eu falei, gente, como é que eu sou evangelista, eu não faço nem 1% que esse homem faz, eu não tenho coragem. Um dia ele chega numa casa na nossa cidade, ele era pastor da nossa igreja, chega lá, o marido da mulher já estava com tanto medo dele, que ele era doido de tudo, correu para dentro do banheiro, ele chegou lá e falou para a mulher, cadê seu marido? Ele falou, está lá no banheiro. Ele esperou, o cara não saiu, ele foi lá para o banheiro, meu querido, abra a porta aí, eu preciso falar com você. Ele era assim, meu irmão, ele não tinha lugar, não tinha medo, ele era um oficial da aeronáutica reformado, o cara era doido de tudo. Eu falei, gente, como é que eu sou evangelista? Não tenho coragem de fazer isso não, hein? Nesse caso eu ia embora, voltava outro dia, mas eu não fazia aqui, ele fazia, ele não tinha esse negócio não, com ele, quando ele saísse da casa, a pessoa já estava sentenciada a ir para o céu ou para o inferno. Não, a pena dele era na hora, você não quer Jesus não? Então eu vou te falar, você pode preparar para você ir para o inferno, porque você vai. Ele era desse jeito, ele traumatizou uma tia e um tio meu por causa dessa conversa dele, mas não é que ele fazia de brincadeira ou para provocar não, era natural dele ser doido assim mesmo,
Aí ele fazia isso mesmo. Aí quando falava, digamos que ele falasse para o pastor Isaías, aí o pastor ia falar, não, eu sou crente já. Ô meu irmão, glória a Deus. Agora deixa eu perguntar, você é dizimista? Eu às vezes, então você é ladrão. Entendeu? Você é ladrão. Se você não sabia, fica sabendo agora. Ele não perdia a viagem, irmão. Ou de um lado ou do outro ele ia chegar no cabra. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Você não tem essas características dele também não. Pode ficar tranquilo que você é um evangelista. Tá? Não, amanhã sua mulher vai querer até não sair mais com você para a rua, se você ficar desse jeito. Porque esse homem eu passava vergonha com ele, velho. Eu saía com ele e falava, meu Deus do céu. Seu tanque ele era doido, uma vez nós fomos fazer um trabalho no interior, convidou a igreja, a cidade, aquele trabalho que está todo mundo lá. Quando nós chegamos na porta da igreja, o que é que ele fala? Lincoln, você vai pregar agora. Eu falei, não pastor, o senhor não me falou. Estou falando agora, velho. Falei, mas pastor, e você vai fazer o apelo, e vai orar com as pessoas. Ele disse, pastor, o senhor está parecendo cavalo refugador. Aquele que você vai, de repente, ele salta de lado, você cai no chão. Que negócio é esse? Não pode. Não, tem que andar preparado, é assim que funciona. Então eu quero que vocês guardem isso no coração de vocês. O Espírito Santo quer te usar. O Espírito Santo quer te usar. Nós temos um médico na nossa igreja. Até esqueci qual é a especialidade dele agora. Gastro. Um dia ele num plantão, numa UPA, que chama UPA também? UPA, está lá. Chega um cabra e dá um ataque cardíaco e morre na mesa. Ele disse assim, chama a enfermeira fulana, ciclana e beltrana e vem para cá e fecha essa porta aí. O cara tinha morrido. Ele falou, vamos orar para Deus trazer esse cara de volta. Eu falei, esse cabra é bom, ele é corajoso. E sabe o que aconteceu? Deus ouviu a oração dele e das enfermeiras que estavam ali. Então, irmãos, eu quero que você saia daqui com essa, aprenda uma coisa, o reino de Deus nós não nos aposentamos, tá? Se você acha que está aí aposentado, tranquilo, eu quero dizer para você que pode ser na aposentadoria do INSS, mas no reino de Deus nós sempre vamos produzir fruto, sempre vamos produzir frutos, tá? E eu quero que você guarde isso no seu coração. Aquele moço que está ali de camisa branca e óculos, está ao lado de um homem de camisa preta ali. Isto, você. Eu quero deixar um versículo para você, meu irmão. Este versículo vem te responder e confirmar algo de Deus na sua vida. É Isaías 64, o versículo 4, tá? Isaías 64, 4. E se você puder, ao final esperar um pouquinho, eu quero orar com você, tá bom? Se quando terminar você puder ficar um pouquinho, eu quero orar com você, tá? Então eu quero que você pense sobre isso, meu irmão. Eu quero que você pense nesse Deus de misericórdia, de graça, de poder, e quero deixar com Maurício, Salmo 55, versículo 22, com você, sua esposa, sua família, tá? Salmo 55, versículo 22, guarda isso para você, viu, Maurício? E procura vivenciar isso, tá? E eu quero deixar para aquela jovem que está ali, meia loira, com a mão assim, olhando para mim aqui, tá? Eu quero deixar com você uma passagem, minha irmã. Minha irmã, Deus te deu uma graça de ter facilidade para relacionar com pessoas, mesmo que às vezes você acha que você é tímida, mas isso não é uma verdade, tá? Isso não é uma verdade. Você quando quer e precisa, você sabe, você não pode nem, se você conversar com o Papa Francisco, você convence ele a casar, porque você é boa de conversa, tá? Então eu quero dizer uma coisa para você, acerte a sua relação com o Senhor, porque Ele quer te usar. É você mesmo que está olhando para trás, é isso mesmo, você está achando que é quem? É você mesmo. Eu quero deixar com você um versículo da palavra, 1 Pedro, capítulo 5, o versículo 7, 1 Pedro 5, 7, e para você, meu irmão, Josué 1, 8, tá? O mais conhecido é o 9, mas eu quero deixar com você o 8, porque isso daí tem uma receita nesse versículo, que muita gente está atrás dela. Josué capítulo 5, Josué capítulo 1, versículo 8, tá? Guarde isso no seu coração,
porque o Senhor quer fazer algo novo na sua vida, tá? Não titubeie nisso aí não, tá? E eu quero falar com aquele irmão que está ali de camisa verde, isso, de camiseta verde aí, você, meu irmão, o Senhor ouviu o que você disse no seu coração, do desejo de receber uma palavra, tá? E eu quero deixar com você essa palavra, eu quero deixar com você Isaías, capítulo 43, versículo 18 e o versículo 19, tá? Isaías 43, versículo 18 e o versículo 19, eu quero deixar para aquele casal bonito que tem ali, a senhora estava aqui pela manhã, não é essa de vermelho que estava aí? Sim, esse é o seu esposo, parabéns meu irmão, seu nome é Carlos, você é muito bem-vindo, viu Carlos? Eu quero deixar uma palavra para vocês dois, irmãos, sabe o que vocês estão precisando? Tirar a cabeça para fora de casa. Vocês têm muitos vizinhos que estão precisando de receber uma oração de cura e de libertação. Você é um homem bom de conversa, você é um homem agradável, os seus amigos te admiram, mas você está escolhendo agora nessa fase da vida. Você conhece jabuti? Conhecem? O que o jabuti faz quando você chega perto dele? Ele sai correndo, não? O que ele faz? Ele esconde a cabeça. E eu quero dizer para vocês dois, tirem a cabeça para fora do casco, ou seja, tirem a cabeça para fora da casa, sabe? O tempo de vocês com o Senhor não acabou, é uma fase, é um modo distinto, diferente que o Senhor vai usar vocês, mas coloquem-se à disposição e coloquem-se a caminho da direção, no caminho e na direção que o Senhor vai dar a vocês, tá? Eu quero que vocês guardem isso, e no final, eu também quero orar com vocês dois, tá? Quando acabar, segura um minutinho aí, aquele irmão ali, vocês dois, eu quero orar com vocês, mas não é só não, tem mais outra pessoa, essa jovem loira que está ali, com a calça rosa e a blusa branca, foi com quem eu falei há pouco, eu quero orar com você, tá bom? Eu tenho uma palavra, eu tenho um momento que eu quero orar com você, eu quero falar com aquela jovem que está ali. Ele eu sei que é filho do Perilo, não é isso? E ela? A sobrinha. Ah, tá certo. Eu quero orar com você. Tá, minha irmã? Eu quero orar com você. Saiba que você é uma jovem muito especial. Sabe? Muito especial. Você já viveu momentos de decepção com pessoas da sua confiança, que traíram a sua confiança, mas o Senhor quer restaurar isso, sabe? Às vezes eu vejo pessoas dizer assim, é preferível trabalhar com animais, com gado, do que com gente, mas Deus nos chamou, foi para gente, não foi para gado. Gado é o vaqueiro lá, nós é com gente. Então eu sei que hoje Deus quer trazer uma direção nova para a sua vida, porque você tem grandes desafios que vai chegar pela frente aí, e você precisa chegar lá disposta e sarada, sabe? Essas más experiências constituíram alicerces para embates que vai ter pela frente, tá? Então levanta, sacode a poeira, porque está chegando um tempo novo na vida de vocês. Eu quero também orar com o Perilo e a família dele, tá? Com todos, você também, eu quero orar com vocês. Eu quero falar com esse jovem que está ali, simpático, bonito. Cheguei cedo, ele me cumprimentou assim de primeira. Você estava cedo aqui, não estava? Estava, eu lembro, e por aí mesmo, né? Quando ele chegou, ele me cumprimentou assim com toda, eu me senti até gente naquela hora, sabe? O jeito que ele me cumprimentou. O seu nome é? Rodrigo. Rodrigo, deixa eu dizer para você uma coisa, meu irmão. Você é jovem. Parece que isso que eu vou te dizer é coisa para gente adulta ou velho. E eu vou te mostrar que não é.
Na época de Samuel, Eli, que era o sacerdote, não reconhecia a voz do Senhor. O Senhor não operava de uma maneira tão clara e explícita. Mas quem ouviu a voz do Senhor foi quem? Samuel. Samuel que ouviu. Sabe? E eu quero dizer uma coisa para você. Deus te deu um dom que pode parecer estranho, até no momento incompreensível. Deus te deu o dom de conhecimento ou dom de ciência, é o mesmo dom. Uma versão chama conhecimento, outra chama dom de ciência, tá? Então eu quero que você saiba que quando você vê, não é ver com esses olhos não, com os olhos da fé, os olhos espirituais, você saiba que isso é a manifestação do dom do Senhor na sua vida. E para isso você não precisa ter maioridade não, você só precisa ter ouvido sensível para aquilo que Deus vai fazer através de você. Você precisa crer nisso daí. Sim, eu quero que você pense sobre isso. Nós já estamos acabando, gente. É mais 5 minutinhos, eu vou terminar esse momento. Aquele jovem fotógrafo ali, ele estava tirando umas fotos, que eu fiquei até preocupado, porque eu vi que ele queria tirar fotografia de meio corpo, mas eu vi ele tirando meio corpo, mas da cintura para baixo. Eu falei, esse fotógrafo aqui não está bom no negócio não. Entendeu? Mas depois ele ajustou a câmera e passou a tirar da nossa cara. Eu tenho certeza que a foto minha, mas do pastor, ficou uma maravilha. Nós ficamos até mais bonitos naquela foto que você tirou, porque eu vi que você estava ali regulando. Meu irmão, você tem um dom de serviço. Seu dom é servir. E quem serve tem dificuldade de entender esse dom. Por quê? Porque enquanto os outros estão deitados em berço esplêndido aí, você está vendo uma porção de coisa que precisa ser feita. Mas Jesus diz, meu Pai trabalha e eu ainda trabalho também. Ou seja, servir é um dom maravilhoso de Deus. Não é que Deus está dando menos dom hoje do que isso, não. O problema é que as pessoas não querem, que é melhor ser servido. Eu uma vez numa programação da nossa igreja, tinha uma mulher lá que vai perturbar meu juízo daquele jeito. Ô Lincoln, eu tenho o dom de ser servida, tá? Traz a carne, traz no seu... Eu falei, meu Deus do céu, você tem dom de preguiça, só pode, nunca viu uma coisa dessa? Então eu quero dizer isso para você. Sirva da melhor maneira, do modo que o Senhor tem falado no seu coração, sabe, procure fazer isso com prazer. Eu quero dizer para aquela mulher que está sentada ali com uma blusa riscada, acho que de verde, uma morena que está ali, você mesmo, que mexeu só um pouquinho a cabeça, você que deu esse sorriso aí, isso, deixa eu dizer para você, minha irmã, vizinha da sua casa, você tem 2 pessoas, uma que está num estado de depressão mais avançada, mas você tem uma que ela tem se sentido muito abatida, muito triste, por uma situação de família, e eu quero incentivar você, em nome de Jesus, a sair para orar com as suas vizinhas, tá? Se você falta motivo de oração, é porque você não está visitando ninguém. Porque a gente, quando vai visitar a pessoa, você sai de lá, é o marido, é o filho, é o cachorro, é o gato, está tudo atrapalhado. Então, faça isso. Agora, impõe as mãos sobre elas, porque uma delas é um problema espiritual, é envolvimento do passado com obras das trevas, sabe? Então, eu quero que você procure levar isso assim com muito zelo, e quero deixar para sua casa um versículo muito conhecido, que é Mateus capítulo 6, o versículo 33, tá? Mateus capítulo 6, essa é uma passagem para a casa de vocês, tá bom? Então procure não descuidar disso, procure realmente servir o Senhor com alegria, procure realmente crescer no conhecimento do Senhor. Eu quero convidar você a ficar em pé. Eu quero convidar você a ficar em pé. E quero que você diga ao Senhor o quanto você necessita dele, o quanto ele é importante para você, até para dizer, Senhor, me ajuda a entender estas coisas, porque eu estou com dificuldade de entender. Eu quero que o Senhor traga um esclarecimento para mim, sabe, eu quero ter esse entendimento.
Eu quero deixar para este casal que está aqui, ó. Esse casal, essa jovem de óculos, né? Esse aí, ele é seu pai ou seu marido? Tá. Eu quero deixar com vocês Deuteronômio, capítulo 31, o versículo 8. Irmãos, vocês estão planejando fazer um investimento. Vocês estão planejando dar um pulo na vida. Eu quero dizer para vocês o seguinte: siga a orientação deste versículo, porque isso é uma direção de Deus para este tempo de vocês, e eu quero que vocês vivam experiências novas com o Senhor. Guardaram o versículo ou tem dúvida? 31:8, exatamente. E eu quero deixar o 31:6, tá? Não é o 8 mais, com aquela jovem ali que está de braço cruzado e blusa branca. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, eu quero deixar com você, tá? Eu quero convidar você a orar agora, mas eu quero antes fazer uma pergunta a você. Irmãos, quem nesta noite está aqui que gostaria de dizer: Jesus, eu quero ser salvo, Jesus, eu quero voltar à comunhão, Jesus, eu quero viver essa graça do Senhor, de ser abençoada, mas também de ser usado para ser bênção. Mas se você nesta noite sente isto palpitando forte no seu coração, eu quero convidar você a levantar a sua mão onde você estiver, porque eu quero orar por você. Mas levante alto mesmo. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Há mais alguém? Levante a sua mão. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Há mais alguém? Levante a sua mão. Deus te abençoe, meu irmão, no nome de Jesus Cristo. Há mais alguém, gente? Pode baixar a mão. Você que já levantou, pode baixar. Agora, aquele que ainda não levantou, levante a sua mão. Se você sente: olha, eu preciso de Jesus, eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida, eu quero, Senhor, ser salvo, eu quero, Senhor, viver uma experiência nova contigo, né? Eu quero deixar com o filho do Perilo, é filho, né? Isaías 41, versículo 9 e 10. Então eu quero que você pense: nesta noite eu estou tendo uma oportunidade. Deus te abençoe no nome de Jesus, amém. Mais alguém? Mais alguém que nessa noite sente: olha, eu não quero que você venha porque eu estou insistindo com você. Não, eu não quero insistir. Eu quero que tão somente você pense: olha, eu preciso, por isso eu quero tomar essa decisão. Agora, deixa eu te fazer uma coisa que pode parecer que vai te incomodar, mas não incomoda não, pode ficar tranquilo. Eu quero convidar todos vocês que levantaram suas mãos para vir aqui à frente. Todos, não precisa ter vergonha. Todos nós um dia fizemos isso, não é? Você vai receber uma família nova agora, e uma família de gente bonita, viu? Se você falta gente bonita na sua família, hoje é o dia. Pode vir. Aquela jovem que está lá atrás, à direita, aí, aqui na frente tivemos mais alguns aqui. Quem mais? Pode vir, pode chegar para cá, meu irmão, fica aqui perto desse povo bonito aqui. Quem mais? Pode vir. Você que levantou a mão, não tenha vergonha não, gente. Aqui você não vai ter que pagar jantar para mim nem nada. Pode vir, moça. Hã? Acho que vocês aí ouviram, não ouviram? Traduz para mim o que ela falou. Ah, tá bom. Eu pensei, você entendeu que era para pagar um jantar para mim, não foi? Aí você levantou a mão concordando, tá bom. Quem mais nós temos aqui que levantou a sua mão? A filha do Perilo. Você já tomou uma decisão antes, não já? Mas pode vir também aqui, não tem problema não. Você vai reafirmar a posição que você já tomou. Pode vir aqui. Agora, gente, membros da igreja, você vai ver que aqui tem uma jovenzinha, duas jovens um pouquinho mais de idade, um jovem de uma idade maravilhosa e uma outra senhora. Eu quero que da igreja, voluntária, espontaneamente, um homem com homem, uma mulher com mulher, você vai vir à frente agora e abraçar esses irmãos. Você também? Glória a Deus, aleluia, né? Então vamos vir, vamos esperar lá. Eu quero que venha uma senhora para estar com as senhoras, um homem. Hã?
Ah, tá bom, tá ótimo, pode ficar aí. Tá. Então nós vamos orar, né? Pode ficar aí, pode ficar aí. Nós vamos precisar de pessoas que abracem, que orem com elas, liguem para elas, chame elas para tomar um sorvete e paga para ela, tá? Você não vai esperar ela pagar para você não, tá? Tá faltando uma irmã aqui mais. Cadê uma aqui? Aqui, a pastora Vera, tá aí. Pode ficar junto com essa irmã aqui. Ela disse que está reafirmando e pedindo uma oração, né? Então nós vamos orar agora, pedir que o Espírito Santo de Deus encha o coração de vocês, que vocês que já são bênção, serão muito mais bênção agora, tá bom? Então não esqueça, não distancie dessas famílias. Você vê, imagina uma coisa, vamos fazer um paralelo aqui. Se nascer um bebezinho e você deixar ele lá no berço, não der banho, não der água e não der leite para ele, o que vai acontecer? Ele morre, não é verdade? Mas quando você dá tudo isso para ele, o que acontece? Ele se fortalece, ele cresce saudável, né? Então aqui é o motivo de nós estarmos aqui na frente, é por isso, é para sermos apoio, ajuda, abençoadores na vida deles. Cadê o pastor Isaías Mendes? Por favor, meu irmão, venha cá. Vamos orar, irmãos. A igreja toda vai estar em oração. Isso é uma responsabilidade do corpo de Cristo. Embora alguém esteja ministrando essa oração, dirigindo a oração, poderia ser o pastor Lincoln, ele está me passando aqui, certamente Deus falou com ele. Toda a igreja precisa estar concordando. Toda a igreja precisa estar querendo que isso aconteça. Há aqui pessoas, pastor Lincoln, que já são praticamente todas, né? Mas eles estão buscando algo especial. Amém. Glória a Deus. E há aqui também alguém que eu conheço, então, que estão buscando cura. Amém. Vamos orar por essas curas. Então, seja o seu caso qual for, eu queria que você não pensasse nas dificuldades. Eu não gostaria que você desviasse a sua atenção para qualquer outra coisa, mas que você falasse: Senhor, faz em mim o teu querer. Amém. E nós vamos orar, e Deus vai ouvir. Esse é um Deus que não é surdo. Ele não tem as mãos encolhidas e nem tem os seus ouvidos surdos. Amém? Pai, em nome de Jesus, Tu conheces o coração de cada uma dessas pessoas, desses irmãos que vieram até aqui. Tu sabes, Senhor, da necessidade deles, mas o Senhor gosta que nós, então, venhamos à frente, buscar e desejar e dizer: eu estou atendendo o seu pedido, Senhor, eu estou atendendo o seu chamado, Senhor. Então, em nome de Jesus agora, Espírito Santo de Deus, encha essas vidas, dá um enchimento, Senhor, para que eles percebam a diferença de estar cheios e estar não cheios. Pai, que eles tenham capacidade de visualizar o sobrenatural, que eles tenham capacidade, Senhor, de perceber a Tua mão de cura, de libertação. Toca, Senhor, em cada vida que está precisando de cura e libertação, em nome de Jesus. Cura, Senhor, aqueles que estão com a saúde abalada. Cura, Senhor, aqueles que estão com pensamentos completamente fora da Tua visão. Aquele, Senhor, que tem pensado apenas em angústias e tristezas, tem desistido da vida. Cura, Senhor, renova, Senhor, cada alma, cada espírito, cada vida que está aqui. Pai, Espírito Santo de Deus, que a Tua igreja receba nesta noite a visão de começo ou recomeço, a visão, Senhor, de propagar o Teu Evangelho através do Espírito Santo na vida deles, através, Senhor, das manifestações que só o Senhor tem sobre nós. Em nome de Jesus, que nós tenhamos coragem, Senhor, de soltar a palavra, que nós tenhamos coragem, Senhor, de orar pelas pessoas, que nós tenhamos coragem, Senhor, e intrepidez de anunciar quando o Senhor manda anunciar. Em nome de Jesus, Senhor, liberta-nos de todo medo, liberta-nos de todo comodismo
E, Senhor, faz a tua obra através da tua igreja, através de cada servo e cada serva. Espíritos de enfermidade, eu ordeno agora que vocês saiam dessas vidas que estão enfermas, em nome de Jesus, e não voltem nunca mais, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Graças a Deus.